Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes e vamos falar agora sobre a importância da avaliação física antes de você realizar a prescrição do treinamento físico do seu cliente. Estamos aqui comentando sobre a prescrição do treinamento físico, condicionamento e emagrecimento. Então você profissional da área da saúde, é muito importante, de fundamental importância, que você realize inicialmente uma avaliação física com seu cliente, para aí sim realizar a prescrição de treinamento físico. Isso que estamos comentando aqui no curso. Inicialmente os procedimentos e a importância de uma avaliação física, para posteriormente comentar os melhores métodos aí de treinamento intervalado, mais moderado e prolongado, mais curto ou mais intenso, quais são as vantagens e desvantagens de cada treino. Importante conciliar também com a afinidade do seu cliente, o que ele gosta também de treinar, e coerência com a fisiologia do exercício. Então olha quantos aspectos importantes estamos comentando aqui no curso, com uma grande utilidade, com uma grande aplicabilidade. Tudo bem? Para falar então sobre avaliação física, o ideal é que seja realizado no laboratório, o teste ergométrico. E eu vou comentar aqui no curso também, se não for no laboratório, numa prova de campo, numa pista, numa quadra, quais os procedimentos que você deve realizar. Mas não importa nesse início aqui desse bloco para comentar. Se vai ser um teste máximo, eu pergunto para você, você já fez o seu teste máximo? É muito importante que você realize um teste máximo para você que também é profissional da área da saúde, que está aqui fazendo o nosso curso, para realmente ter essa precisão se você é saudável e os limites da sua prescrição. Mas imagine você ou o seu cliente, o seu aluno, que vai realizar um teste máximo. Primeira pergunta aí para você. O que é um teste máximo? Newton, mas que pergunta, isso é muito importante. O que é um teste máximo? Então, quando você realiza um teste máximo, por exemplo, na esteira com seu cliente, ou na bicicleta, ou lá na quadra, na pista, é importante ter um espírito de motivação. Incentivar o seu cliente realmente para que ele se supere e vá até o seu máximo. Mas como eu perguntei, o que é máximo? Bom, a primeira variável importante é o sistema muscular. Então, quando você realiza uma avaliação física, um teste máximo, é importante você levá-lo até o máximo da primeira variável, do primeiro aspecto, que é o sistema muscular. A pessoa não consegue mais manter as rotações, a velocidade da bicicleta ergométrica, lá no laboratório. Ele já está quase para cair da esteira. Claro, você não vai deixar o seu cliente cair da esteira. Sim, aí isso é considerado um teste máximo muscular. Ele não consegue pedalar, ele não consegue andar na esteira porque já ficou inclinado, já está mais acelerado, ele não consegue mais correr na esteira. Então você diz que realmente ele está no seu máximo do aspecto do sistema muscular. Tudo bem? Essa é a primeira variável para você motivar, incentivar o seu aluno durante um teste. E qual a outra variável? Por exemplo, o sistema cardiovascular. Quando que você diz que realmente ele está no seu máximo no sistema cardiovascular? É quando você aumentou a velocidade da esteira, aumentou a inclinação da esteira, aumentou a carga da bicicleta e praticamente a frequência cardíaca dele não se eleva mais. Olha que interessante. Então o coração dele já está no esforço máximo mesmo. Então o teste tem que ser máximo, além do aspecto muscular, do sistema cardiovascular também. A frequência cardíaca foi subindo, subindo, a velocidade da esteira foi aumentando, a carga da bicicleta foi aumentando, e chega um momento que realmente a frequência cardíaca dele não sobe mais. Você diz que atingiu um platô. O que é frequência cardíaca máxima por definição? É quando você aumenta a carga, o estímulo, quando você aumenta a intensidade de trabalho do seu cliente e a frequência não sobe mais. Ele fica pelo menos um minutinho ali. Você aumentou a carga, ele suportou um minuto e praticamente a frequência não subiu mais. Então forma-se um platô, forma-se um valor aí, um patamar que a frequência não sobe mais. E aí sim, parabéns, você fez um teste com sucesso. A frequência cardíaca dele chegou no seu limite, no seu máximo. Então o teste tem que ser máximo também no aspecto cardiovascular. Frequência cardíaca não sobe mais. Aí você poderia perguntar, mas Newton, e se não atingir esse platô? E ele pedir para parar? Então o teste foi máximo, sim, apenas do aspecto muscular. Do sistema cardiovascular, não.
A frequência dele poderia ter subido mais, sim, mas não subiu, não atingiu aquele platô, ela vinha subindo, e aí você chama o quê? De frequência cardíaca de pico. Por quê? Porque as pernas limitaram. Houve o quê? Uma fadiga muscular localizada. Membros inferiores, por exemplo, as pernas, limitaram aquele teste. Então você vê muitas vezes em pessoas sedentárias que não têm um bom fortalecimento muscular das pernas, quando fazem o teste ergométrico, ou na pista, no campo ou na quadra, eles pedem para parar apenas no primeiro item, que é o sistema muscular. Mas o aspecto cardiovascular ainda poderia um pouco mais. Não tem problema nenhum em termos de prescrição, como nós vamos ver aqui no curso. Mas você deve chamar de frequência cardíaca de pico. Você que é profissional da área da saúde, você que estuda fisiologia, que é fisiologista, que está participando aqui do nosso curso, parabéns! Está se capacitando na área fisiológica. Então é muito importante você saber que aquilo é chamado de frequência cardíaca de pico. Tudo bem? Se atingir o platô, é frequência cardíaca máxima. Ok? Eu só gostaria de dizer aqui que muitas dessas informações você pode ver também, acessar lá no meu canal no YouTube, que é o canal Área de Treino. Tudo bem? Terceiro aspecto é o aspecto do sistema respiratório. VO2 máximo. O que seria consumo de oxigênio máximo? É quanto as suas células conseguem captar de oxigênio do ar atmosférico, levar até as células, lembra o ciclo de Krebs, e gerar os ATPs, gerar energia. Então, quanto que você é capaz de consumir de oxigênio do ar da sala, do ar atmosférico, e produzir trabalho? Então, pessoas condicionadas, o que acontece? Você consegue captar muito mais oxigênio. Por quê? Porque tem mais regiões, mais células no corpo para captar esse oxigênio e converter em trabalho. Fruto do treinamento físico. Então, pessoas condicionadas apresentam um valor bem mais alto de consumo máximo de oxigênio, de VO2 máximo. E no teste, o que acontece? Você foi aumentando a carga, o sistema muscular foi cansando, a frequência cardíaca foi subindo, e o que acontece? Uma hora ele pede para parar, porque as pernas não aguentam mais correr, caminhar ou pedalar. E o que seria a terceira variável no teste? É o VO2 máximo. O que acontece? É o aspecto respiratório. Você aumentou a carga e o consumo de oxigênio não aumentou mais. Semelhante ao comportamento da frequência cardíaca, que também não se elevava mais. Então o teste tem que ser máximo do aspecto muscular, cardiovascular, que nós já comentamos, e agora a terceira variável, do sistema respiratório. É quando você aumentou a carga, mais um minuto mais intenso, e praticamente o VO2 não aumentou mais. Então toda a sua capacidade respiratória já chegou no seu limite. Olha que interessante, olha que bacana que é a fisiologia. Você foi aumentando o estímulo e praticamente a frequência, o VO2 máximo não subiu mais da mesma maneira que a frequência cardíaca. Se atingiu esse platô, se o VO2 não aumentou mais, o aumento de carga mais um minuto e o VO2 não aumentou mais, é chamado de VO2 máximo. Mas, Newton, e se não atingir esse platô? Da mesma maneira que a frequência cardíaca. Então você vai chamar de VO2 de pico. Em termos de prescrição não tem problema nenhum. Nós vamos ver aqui no curso. Ou você prescreve pelo máximo de VO2 ou pelo VO2 pico. Ou você prescreve pela frequência cardíaca máxima ou pela frequência cardíaca de pico. Perceberam que interessante, que importante é você realizar essa avaliação física máxima inicialmente para realmente saber os limites do seu cliente. Como fazer uma boa prescrição? Primeiro você precisa fazer uma boa avaliação física. Perceberam como é de fundamental e importante essa avaliação física inicial? Tomar muito cuidado com fórmulas de predição. Muito cuidado com essas várias e várias fórmulas de predição que existem no mercado aí fora. Superestimam muitas vezes a frequência máxima, o VO2 máximo. Às vezes até subestimam frequência máxima e VO2 máximo. E às vezes até acertam. Então tomar muito cuidado. Faça um teste no laboratório, um teste ergométrico. Faça uma prova de campo para pessoas jovens e saudáveis, que eu vou comentar aqui no curso também. Mas nunca deixe de fazer uma avaliação física máxima inicial. Tudo bem? Preferencialmente com eletrocardiograma, medindo a pressão arterial também. Tudo bem? E o teste tem que ser máximo também da quarta e última variável, que é do sistema metabólico. Como é que você sabe se realmente a pessoa está no seu máximo metabólico? Com um pH lá embaixo, com uma acidose muito alta. O que seria um pH? É o que vai medir a acidose do seu sangue. O nível de lactato.
Então, se o lactato estiver elevado, se a acidose estiver elevada, realmente ele está no seu máximo metabólico. Você pode medir através do lactato ou então através da avaliação cardiopulmonar, que eu vou comentar depois também nesse curso e em outros cursos também, do aspecto da avaliação cardiopulmonar, que vai avaliar toda a parte metabólica do seu cliente. Realmente, será que ele parou porque as pernas limitaram ou porque realmente ele estava no seu máximo metabólico? Perceberam que você pode medir a acidose, o pH, o lactato ou outras variáveis respiratórias com a máscara que o cardiopulmonar, o teste ergospirométrico vai dizer. Então essa quarta e última variável você só consegue saber ou medindo o lactato ou fazendo uma avaliação cardiopulmonar. Tudo bem? Mas para concluir, toda avaliação tem que ser máxima, primeiro do aspecto do sistema muscular, segundo do aspecto do sistema cardiovascular, terceiro, sistema respiratório e toda a parte metabólica do seu cliente. Então é de fundamental importância que você leve ele até o máximo nessas 4 variáveis. E aí sim para poder realizar uma boa prescrição do treinamento físico. Tudo bem? Então isso é importante, você como professor de educação física, profissional da área da saúde, fisiologista, preparador físico, enfim, ou até praticante de atividade física, você que é estudioso, que está aqui realizando o nosso curso, sucesso para você, parabéns aí, está se capacitando profissionalmente. É importante realizar a avaliação máxima com o seu cliente, levando ele nesse máximo nessas 4 variáveis: muscular, cardiovascular, respiratório e metabólico. E com relação ao laboratório de avaliação física, tanto para o profissional realizar o teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar, ou seja, a ergometria e a ergospirometria, é muito importante que esse laboratório tenha um espaço com dimensões suficientes, um espaço adequado para ter uma esteira, uma bicicleta ergométrica, um eletrocardiógrafo e que pelo menos 2 profissionais da área da saúde, um médico e um fisiologista, realizem a avaliação ergométrica ou cardiopulmonar. O ambiente deve ser iluminado, com uma temperatura controlada. Qual seria uma temperatura adequada, controlada, ideal para uma sala de avaliação física? Que tenha entre 22 a 23 graus centígrados. Essa que é a ideia, isso que seria o ideal, o recomendado pela fisiologia. Uma temperatura controlada, então é de fundamental importância que tenha ar-condicionado no laboratório, para que você consiga sempre controlar a temperatura lá do laboratório, em torno de 22, 23 graus. E também controle a umidade relativa do ar da sala, que deve ficar sempre em torno de 60 a 80% de umidade. Então isso é muito importante, você controlar a temperatura do laboratório, da sua sala de avaliação física, na sua empresa, na sua clínica, e que também tem um aparelhinho lá que meça a umidade relativa do ar da sala, que chama-se psicrômetro, esse aparelho. Tudo bem? E que nessa sala de avaliação física, na sua empresa, no seu consultório, na sua clínica, no seu laboratório, então possui uma esteira, um cicloergômetro, uma bicicleta, um eletrocardiógrafo e os aparelhos de pressão arterial. Tudo bem? Pelo menos um aparelho de pressão arterial. Pode ser, antigamente existia o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, mas muito cuidado pela toxicidade do mercúrio. E hoje já existem outros equipamentos, outros aparelhos de pressão arterial para você medir a pressão arterial em repouso, durante o esforço e na recuperação do seu cliente, para avaliar se a resposta pressórica dele foi normal durante o teste. E que tenham materiais, por exemplo, materiais de emergência, um desfibrilador, um equipamento para intubação, se for o caso, numa intercorrência mais séria, oxigênio, equipamentos para infusão e medicamentos de emergência. Por isso também é muito importante numa sala de avaliação física, no laboratório, um teste ergométrico, que exista também a presença de um médico, de preferência um cardiologista. Tudo bem? Essas foram as informações desse bloco. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo bloco.